Abordando agora o terceiro subsistema, eu vou falar um pouco sobre o subsistema neural. Como eu falei, é o principal controlador, o principal regulador desse sistema corporal. Então, quando eu falo de subsistema neural, na verdade eu estou abordando o sistema nervoso central, vou colocar aqui como SNC, o fuso neuromuscular. E aí o fuso neuromuscular, ele é um órgão proprioceptivo que está localizado dentro da fibra muscular. Então é o fuso neuromuscular que realiza uma contração de forma mecânica, de forma reflexiva, quando há um movimento que ele é nocivo. Então, por exemplo, se você está realizando um alongamento e o seu fuso, ele ativa, se o seu sistema nervoso entende que aquele movimento é nocivo, o fuso ativa para que esse movimento cesse. Então é ele que limita a movimentação. Se de repente você está andando na rua e vai realizar um movimento e de repente você torce o tornozelo ou torce o joelho a um movimento que o corpo entende como nocivo, é o fuso que realiza a contração dos músculos necessários para que não haja algo muito nocivo, para que ele possa manter ou possa garantir a segurança e garantir a integridade dessas estruturas musculares e articulares. Por outro lado, eu tenho também o órgão tendinoso de Golgi, conhecido como OTG. O OTG ele realiza uma função contrária ao fuso neuromuscular. Então, quando a gente está fazendo exercício e a contração cessa, quando tem aquele nível de fadiga, é o órgão tendinoso de Golgi que entende que aquele nível de contração é nocivo e também, para garantir a segurança dessas estruturas musculares e articulares, ele cessa a contração, então ele relaxa o músculo. O fuso, quando ele entende que o movimento é nocivo, ele contrai para limitar, e o órgão tendinoso de Golgi, quando ele entende que a contração é nociva, ele ativa para que haja um relaxamento dessas estruturas. Então, a partir disso, essa coordenação entre sistema nervoso central, fuso neuromuscular e órgão tendinoso de Golgi, que é responsável pela questão da propriocepção. Então, a propriocepção, na verdade, ela é a nossa percepção, a percepção do nosso corpo em relação ao espaço. Então, por exemplo, é através da propriocepção que eu sei que a minha mão está, por exemplo, aberta ou fechada, ou o meu braço está para cima, sem que eu tenha necessariamente que olhar para a minha mão. Então, eu percebo, eu sinto isso. Então, é a partir desse sistema aqui, pensando no sistema nervoso central, no fuso e no órgão tendinoso de Golgi. Essa questão da consciência, essa questão da propriocepção, né, do controle do corpo. A partir disso, eu tenho aqui essa questão, como eu falei, da propriocepção. E além disso, há uma questão muito importante que é a questão da coordenação motora. Quando eu falo de coordenação motora, na verdade existem dois formatos de coordenação. Existe a coordenação que ela é intramuscular, então pensando nisso, quando eu tenho essa coordenação intra e a outra é a intermuscular. Essa coordenação intramuscular, ela diz respeito ao recrutamento de unidades motoras. Ela diz respeito à contração das fibras musculares, mas pensando no mesmo músculo. Então, essa coordenação intramuscular que é responsável por regular essa questão da tensão. Então, se eu tenho, por exemplo, que pegar um objeto de 100 kg do chão, eu preciso de uma contração, um nível de contração muito maior de alguns músculos, ou especificamente pensando, são vários músculos solicitados, mas vamos pensar exclusivamente no músculo só. Então imagina que para tirar 100 kg do chão, eu preciso contrair, eu preciso solicitar uma quantidade grande de unidades motoras, uma quantidade grande de fibras musculares. Para pegar um pedaço de papel do chão, que é muito mais leve, eu preciso contrair muito menos estruturas. Então é através dessa coordenação intramuscular que o meu corpo se regula para que eu realize uma contração e não faça uma força desnecessária. Para que eu não precise levantar um pedaço de papel do chão e jogue esse papel para cima por um excesso de força. Essa regulação é muito importante. Agora a questão intermuscular é quando há uma coordenação dos músculos. Então vários músculos têm que contrair, vários músculos têm que relaxar para que haja movimento ou não. Então, a partir disso que há essa coordenação. Por exemplo,
Para realizar um movimento, eu tenho o músculo, que ele é o agonista. Esse músculo agonista ele é o motor principal, ele é o que realiza o movimento. Eu tenho o músculo, que é o antagonista. Então ele é um músculo que freia o movimento. Para ficar mais fácil, eu vou colocar aqui como... Ó. O agonista realiza o movimento. O antagonista, ele freia ou controla o movimento. Depois disso, eu tenho o sinergista, que é um músculo auxiliar. Então, o sinergista, ele ajuda. E tem o músculo que é estabilizador. E aí, pensando naquela questão, esse subsistema neural ele vai agir em relação a tudo isso. Porque, como a gente já viu antes, eu preciso que haja uma ativação da musculatura estabilizadora para que haja um movimento do agonista. Então, aqui a gente está falando de musculatura local, né, estabilizador local, musculatura global, que são os motores. O antagonista ele vai ser o músculo que vai controlar o movimento. Então eu só consigo controlar o movimento porque há um outro músculo que está freando. Então eu tenho aqui o antagonista. O sinergista ele é um músculo ajudante. Então, por exemplo, pensando lá, quando a gente fala do iliopsoas fazendo uma flexão de quadril, eu tenho o reto femoral, por exemplo, que ajuda. E aí, automaticamente, pensando no quadril, quando há uma flexão de quadril, os músculos que fazem a extensão, pensando ali no glúteo, ele seria um antagonista, né? Ele seria o músculo que controla o movimento. E a partir disso, eu tenho também o sinergista, que são os isquiotibiais. Então, sempre quando há essa movimentação, há essa regulação. E tudo isso acontece por esses mecanismos proprioceptivos do subsistema neural. Através disso, essa questão da propriocepção, né, do controle e da percepção do corpo em relação ao espaço, e essa questão da coordenação motora, né, dos músculos, pensando aqui nas fibras, e também na coordenação entre eles, né, nessa coordenação intramuscular, em relação às fibras de um mesmo músculo, e intermuscular, que é essa coordenação dos músculos responsáveis ou dos músculos que estão ali fazendo o seu papel em relação ao movimento, para que haja um movimento. Então, principalmente, quando eu falo de subsistema neural, ele seria esse final, essa finalização de todo o sistema corporal. A partir da percepção, a partir das informações desse subsistema que eu consigo realizar ou não o movimento. Então, na prática, a gente vai ver como isso funciona, né? Essa questão prática da ativação desses mecanismos proprioceptivos e as estratégias que eu posso utilizar para melhorar, por exemplo, a mobilidade quando eu preciso melhorar, ou a estabilidade quando eu preciso melhorar. Eu preciso conseguir identificar quando essa mobilidade e essa estabilidade estão ruins e eu preciso também saber como intervir, porque se eu não entendo do papel, né, de todas essas estruturas, como eles funcionam e como eu posso, de certa forma, manipular essas estruturas para atingir um determinado objetivo, eu não consigo ter resultados, eu não consigo obter um resultado. Então, enquanto o meu trabalho de mobilidade, enquanto o meu trabalho para ganhar mais amplitude, ele não acontece de forma neural, e quando o trabalho de utilizar a estabilização e depois a movimentação também não foca nessa parte neural, eu não tenho performance, eu não tenho melhora desse quadro, ok? Então isso tudo a gente vai ver na prática, dessa questão dos exercícios, pensando desde quando isso acontece, como identificar e depois como a gente consegue lapidar para melhorar os resultados, para transformar esse treino em algo muito mais seguro e algo que traga um resultado muito mais positivo num tempo mais curto, que isso é essencial, ok? Então, nos vemos na próxima aula.